Olha lá, existe integral por Riemann, que é aquela que a gente pega, aqui é uma integral definida, né? A gente integra a função, pega a função integrada, que nesse caso é a própria EX, e substitui os extremos do intervalo numa diferença, certo? Então lembram disso. E neste caso é uma integral numérica. Tá? Existem dois métodos. Aqui o método trapézio, ou regra do trapézio, ou regras do trapézio. Perfeito? Que é a ideia de um trapézio. Eu vou chegar mais aqui. Então, é calcular a integral no intervalo de 0 a 1 da função ex dx, e aqui é caso de cálculo numérico. Mas por que cálculo numérico? Não podia usar outro que depende do problema, da situação, exige que seja a integral numérica e que seja trapézio. Não há outra que a gente vai ver também, ok? Então, vamos empregar o cálculo com 6 subdivisões. O que significa era 6 subdivisões, 6 divisões, 6 partes, e com 5 casas decimais. Então, nesse caso, eu vou trabalhar com 5. Então, eu estou lá trabalhando, vai dar aqui alguma coisa, 5 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5. Se a sexta for maior ou igual a 5, a gente arredonda uma unidade na quinta. Se for menor do que 5, permanece do jeito que está aqui, a quinta. Essa foi a regra. Eu decidi que era 5, mas você pode fazer com 3, com 4, depende do que for solicitado. Então, aqui eu trouxe pronto, porque eu quero deixar o espaço para comentar. Vai demorar um pouco, pegando calculadora para explicar tudo isso e fazendo e deixando. E outra coisa, ficou, né, digitado, ficou legal. Mas eu vou explicar passo a passo o que é que você tem que fazer. E tem que ter uma calculadora em mãos. Então aqui, olha, até trouxe o esquema aqui, né, que é do trapézio. Olha, o que acontece? A gente vai calcular o seguinte. A regra do trapézio, ó, eu tenho lá uma função, que aqui é o gráfico, esse gráfico que é esta curva. E nesse intervalo de A a B, a gente vai aproximar essa curva por uma reta que também tem os pontos comuns, que é o ponto f de x0, quer dizer, A, ou x0 e f de x0, x1 e f de x1, que aqui forma exatamente o trapézio. Então, aqui, ó, o que falta aqui, sobra aqui e assim por diante. Essa é a ideia mesmo do trapézio, ou seja, a gente vai calcular a área, né? Calcular a área, vamos dizer assim, a área, né? Entre os extremos no intervalo, que aqui é de 0 a 1 no caso, né? Aqui de A a B, entre o eixo X no intervalo e a curva. Só que aqui, trabalhando com a regra do trapézio, que é no caso aqui é uma reta, né, construída por esta reta, forma aqui exatamente o trapézio. O que eu tenho aqui no trapézio? Olha o contrário, ó. Tenho base menor, base maior e altura. Perfeito? Base menor, base maior que é essa medida toda f de x1, base menor que é essa medida f de x0, de A a B, e aqui é a altura, ó. Isso aqui é a altura. Perfeito? E a altura quem é? É a diferença de B menos A ou x1 menos x0. Isto é a altura. Só que a gente não vai trabalhar com fórmula do trapézio lá na geometria para calcular essa área, tá? Essa aproximação. Isso é um outro processo que é muito parecido, tal. Eu não vou trabalhar aqui com a regra do trapézio simples, já vou colocar para subdivisões. Como assim simples? Sem divisão. Ó, sem divisão é a própria fórmula aqui do trapézio para calcular a área. No caso ali seria simplesmente f de x0 mais f de x1, tudo isso dividido por 2, multiplicado pela altura, né? Dividido por 2. Perfeito? Que é a comum. Ok? Então, aqui é um esquema, mas como é que a gente trabalha? Quando a gente vai fazer o cálculo da integral numérica, usando lá a função intervalo. Na regra do trapézio, a gente tem aqui uma fórmula. Eu não vou calcular erro, ok? Não vou calcular erro, vou só calcular, né, aproximadamente aí aquela área, tá? Que é um número, ok? Olha lá. Integral numérica, é símbolo integral da regra do trapézio, quer dizer, que aqui é do trapézio.
tá? Repetida. Mas se é repetida, não preciso colocar aqui porque a fórmula é diferente. Isto, mas é uma nomenclatura, ó, integral do trapézio, aplicando a regra do trapézio, repetida, que vai no intervalo de a a b, sempre na ordem crescente, aplicado na função, que vai ser aproximadamente igual, tá? Tem um outro símbolo de aproximado que é sem esse traço, é só esse aqui, ó, um com tio, tá ok? Mas eu achei, eu vou dizer esse daqui mesmo, que também aproximadamente. Vai ser altura sobre 2, isso é forma, altura sobre 2. E como é que se calcula a altura? A altura vai ser igual a diferença dos extremos, que é o b menos a, dividido pela quantidade de subdivisões. Então, por exemplo, eu vou dividir isso aqui por 10 subdivisões, ó. Isso significa subdivisões é dividir aqui uma quantidade. Neste caso, é por 6. Está pedindo aqui 6 divisões. Então, as subdivisões são isso aqui, ó, formando o quê? Pequenos, menores trapézios. E aí, quando a gente calcula essa ideia, trabalha com essa ideia, né, da área, usando aí a integral de Riemann, é aquela ideia de você fazer as subdivisões, calcular cada uma e somar. Então, neste caso, é parecido mesmo, exatamente parecido. Ou seja, se aqui são 6 divisões, ó, 1, 2, 3, 4, eu vou fazer mais ou menos, tá? Uma aqui, outra aqui, 3, duas, né? 3, 4, 5, 6. É que isso aqui tem que ser a mesma altura, tá ok? Tem que ser a mesma altura, são paralelos isso aqui e mesma altura, mesmo H. Porque eu vou pegar essa diferença e dividir por 6, então essas alturas são as mesmas. É como se eu estivesse pegando cada área desse trapézio, do trapézio todo, cada áreazinha somada vai dar a área do trapézio todo, tá ok? Esta é a ideia básica daí. Então, aqui o N é a quantidade de subdivisões, que nosso caso aqui, que a gente vai fazer, é N igual a 6. Ok? Ou seja, eu vou pegar esse trapézio e dividir em 6 partes, né, não iguais. A única coisa que é igual aqui é a altura. Tá? A altura é igual. Tá bom? Pode ser proporcional também aqui, mas aqui a altura é igual. Tá certo? É calculado da seguinte maneira. Né? Como é que a gente calcula? Pega a fórmula, que é a mesma fórmula para todo trapézio. Tá? A fórmula é a mesma, h sobre 2. E o h a gente vai usar em dois momentos, aqui na fórmula e para calcular essas medidas que a gente já vai ver já já. Tá ok? Abre colchete, f de x0, pegando o f de x0, o primeiro aqui, o primeiro valorzinho aqui, né, vai jogar na função, mais duas vezes, é do trapézio repetida, esta é a fórmula. Não importa quantas subdivisões, esta é a fórmula. O que vai mudar é o h e a quantidade de x. Bom, mais duas vezes o somatório, ó, lembra que isso aqui é somatório, o somatório aqui, né, do símbolo de integral, mas esse é o somatório de grandezas reais, tá ok? Então, somatório de 1 i igual a 1, o que significa i igual a 1? Uma quantidade aqui de x, 10, aqui no caso 6, certo? Até n menos 1. Eu vou somar esses caras, aplicando aqui, vou somar até n menos 1. Por que n menos 1? Aqui eu tenho f de x0, ok. Vai sobrar uma quantidade, vai sobrar 5. Mas aqui, um desses 5 é o último, o x6 é o último que vai aqui. Então, vai tirar 1, então vai ficar uma quantidade aqui de quanto? De 4. Porque 1 já foi aqui, mas daqui para frente tem 5. 1 vai ser aqui. Então, esse somatório aqui só vai comportar da onde? Do x1 até o x5, que são 4. Esse último vai aqui por último. O primeiro, que é o x0, depende do que vai aqui, é x0, mas aqui muda, vai ser o primeiro aqui, quer dizer, o fx0, o meio vai aqui. Perfeito? Então, essa é a fórmula para calcular qualquer área do trapézio, calcular aí, né, empregando o trapézio para calcular aí a integral numérica, tá? Esta maneira aqui. E o que nós precisamos? Nós precisamos determinar esse h. O h está aqui, ó. É a diferença dos extremos dividido por n. O n é 6. Então, o h vai ser o quê? Ó, 1 menos 0, que é aqui, ó, AB, B menos A. Então, é 1 menos 0 dividido por 6. 1 menos 0 é 1 dividido por 6. Tá certo? Então, o nosso H é este cara aqui. Mas você não vai aqui dividir por 6, que vai dar uma dízima.
Não, não pode. Se não der número exato, que seja decimal ou não exato, você não vai fazer isso. Vai deixar do jeito que está aqui. Perfeito? Porque quando você for trabalhar aqui para chegar no x6, vai ter que dar um inteiro. Ok? Eu vou dividir em 10 vezes, mas o início é o valor que está aqui, o final é o valor que está aqui. Não pode ter 1, alguma coisa, 0,99. É fechado. Então, quando aqui não dá um inteiro ou um decimal inteiro, decimal exato, aliás, não tem decimal inteiro, um decimal exato vai ter que deixar a infração. Perfeito? Olha o que acontece. Aí eu preciso determinar quem é o x0, o xn é o último, que é o x6, e esses que estão no meio. Então, vai aqui, ó, x0 é 0. Está aqui, ó. O x0 é 0. Está na função aqui, ó, 0 a 1. Não é 0 a 1? É de 0 a 1 o intervalo, ó, de 0 a 1. Ok? Então, x0 é o primeiro valor de x que é dado no intervalo, que é 0, nesse caso. Aí eu vou pegar esse 0 e vou somar o h. Então, eu vou pegando cada um e vou somando o h. Então, o h é essa medidinha aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. O h é essa medida aqui, ó, que são iguais, ó, que nesse caso vale o quê? 1 sobre 6. Então, eu tenho aqui o x0, que é 0. Eu vou somar 1 sobre 6, vou chegar até aqui no x1. Vou somar 1 sobre 6 no x1, vai dar o x2 e assim por diante. Então, 0 somado, né? 1 sobre 6 é 1 sobre 6. Agora eu vou pegar 1 sobre 6, vou somar 1 sobre 6. Ó. 1 sobre 6 mais 1 sobre 6 é o quê? 2 sobre 6, que é 1 terço. Então, o x2 é 1 terço. Mas, e se eu deixasse aqui 2 sobre 6? Poderia? Lembra, eu estou somando 1 sexto mais 1 sexto. Né? Ó, 1 sexto mais 1 sexto. Então, vai dar 2 sextos. Perfeito? 2 sextos é 1 sobre 3. E se eu quisesse deixar, aqui você pode, mas você pode fazer isso e deixar isso aqui plantado. Então, agora eu vou achar o x3. Quem é o x3? É esse cara aqui, somado 1 sexto. Somado 1 sexto. Portanto, eu vou ter 2 sextos somado quem? 1 sexto. Vai dar 3 sextos. 3 sextos é o quê? Meio. Vou pegar esse meio e vou somar 1 sexto. Então, eu tenho 3 sextos, na verdade, somado quem? 1 sexto. Vai dar os 2 terços. Eu vou ter esse cara aqui, que é 4 sobre 6, somado quem? 1 sexto. Então, eu já sei que aqui é 4 sobre 6, está simplificado, mas é 4 sobre 6. Somado 1 sexto dá o quê? Vai dar lá 4, 5, né, sobre 6. 5 sobre 6 somado 1 sexto. Pronto, ó, 5 sobre 6 somado 1 sexto. Opa, somado 1 sexto. Vai dar o quê? 6 sobre 6, que é 1, que é o que está aqui. Perfeito? Então, esse H vai ser determinado para você usar na fórmula e usar para determinar esses carinhas aqui, que seriam as alturas desses 6 trapézios. Perfeito? E quando você soma fração com o mesmo denominador, soma os numeradores e conserva o denominador. Então, aí você faz do seu jeito. Ah, você quer deixar 2 sextos aqui? Deixa 2 sextos, não tem problema. Perfeito? Mas você acostuma. Então, quando você começou com x0 e foi somando 1 sexto para achar o próximo xi, o último tem que dar exatamente o extremo superior do intervalo, não pode ser diferente. Então, se eu dividisse 1 sobre 6, eu teria que usa 2 casas, 3 casas. Aqui nunca ia dar quem? 1. Não ia dar 1. Então, não pode. Vai dar diferença nos resultados. Aqui vai dar uma diferença. Vai dar uma diferença aqui. Então, você não pode fazer isso. Se não deu exato, então vai ter que deixar em fração. Tá ok. Agora a gente vai fazer o quê? Jogar isso na fórmula. Nessa fórmula aqui, ó. Essa fórmula. Olha lá. Então eu tenho integral do trapézio repetido é igual a função, que é de 0 a 1, quer dizer, no intervalo de 0 a 1, de ex, a função é ex, né? Ex. Vai ser a dx, né? Dx do jeito que está aqui, tá? Do jeito que está aqui. Vai ser aproximadamente, tá bom? Vai ser aproximadamente. Quem é aproximadamente? Altura sobre 2. Mas por que deu 1 sobre 12? Olha, a altura aqui, o h, na verdade, não é 1 sobre 6. 1 sobre 6 sobre 2 é 1 sobre 12. Concorda?
Sim, 1 sobre 12, faz aí. 1 sobre 6 dividido por 2 é 1 sobre 12. Copia primeiro e multiplica pelo inverso. Aí você abre o cochete, que é o que está aqui, pega o resultado do x0. Quem é o x0? Não é 0? Então, 0 substituído aqui, vai ficar elevado a 0. Elevado a 0, que eu posso fazer direto, tá? Ok? Mais 2 vezes, aí como eu já abri cochete, eu vou abrir um parênteses e vou colocar todos esses valores entre o primeiro e o último, por isso que é o n menos 1, vai estar aqui no meio, que é um somatório que a gente está fazendo, o resultado multiplicado por 2. Ó. É um somatório desses f de xi, substituindo, quem é um xi? O x1, o 2, o 3, o 4 e o 5, os resultados desses. Então, por isso ficou elevado a x1, que é 1 sobre 6, mais elevado a 1 sobre 3, que é o x2, mais elevado a x3, que é 1 sobre 2, que é meio, já coloca meio que é interessante, mais elevado ao x4, quem é o x4? 2 sobre 3, mais elevado a x5, que o x5 é 5 sobre 6. Fecha parênteses. Mais o último carinha, que é o f de xn, que é o 6, ou seja, é e elevado a x6. Quem é o x6? É 1. O 1 não se coloca. Perfeito? Então, o que está aqui é a substituição desses valores na sua ordem, no seu local, e o h, que é 1 sobre 6 dividido por 2, que dá 1 sobre 12. Como é que eu faço isso? Bom, você pode fazer no Excel? Pode. Calculadora Cássio, aquela que tem as operações diversas, o que você faz? Eu sugiro o seguinte, ó. Pega isso aqui e calcula primeiro isso. Para você não ficar colocando parênteses, colchete, não, muito trabalho, ficar, né? Você pode programar e dar um resultado único. Mas eu faço assim, ó. Eu pego esse cara aqui, calculo isso, que é o e elevado a 1 sobre 6. Toma cuidado, tá? E elevado, aí entre parênteses, 1 dividido por 6, mais e elevado, entre parênteses, 1 dividido por 3, ou você usa aquela tecla da calculadora, né, que é o a, b sobre c, que aqui é a fração mista. Então, você coloca aqui, por exemplo, e elevado, aí vai colocar aqui 1, aperta essa tecla e coloca 6. E assim para os outros. Ou você faz o quê? Faz esse cara aí elevado a quem? A 1 dividido por 3. Então, você vai colocar no parênteses 1, quer dizer, entre parênteses 1, vai apertar a tecla de divisão por 3. Senão, você faz dessa maneira aqui. Tá certo? Aí você vai fazer tudo isso, vai o resultado final, você vai somar isso, né? Aí você vai colocar esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, igual, multiplica por 2, soma 1, porque elevado a 0 é 1, soma e elevado a 1, põe na calculadora e já coloca 1, tá, turma? Não esqueça que quando você colocar o e, você já coloca lá em cima, já vai estar o lugar para quem? Para você colocar o expoente. Perfeito? Então, aí faz tudo isso igual, multiplica por 1, divide por 12, na verdade divide por 12, tá ok? Que vai dar esse cara aqui aproximadamente. Perfeito? Aproximadamente esse cara aqui. Tá certo? 5 casas decimais, ó, 5 casas decimais arredondadas. Então, fatalmente, se aqui na sexta casa deu 5 ou mais, aqui foi arredondado 1. Se não, deixou do jeito que está aqui, que é este caso do critério. Perfeito? Então, isso é uma integral numérica com 6 subdivisões. Pegar, né, essa ideia aqui, você não precisa, essa aqui eu fiz a ilustração, deixei, né, com 6 subdivisões. Então, o h eu preciso determinar que é a diferença dos extremos dividido por n, esse é o h. E o h eu vou usar para determinar a partir do x0, que depende do valor que eu tenho aqui, nesse caso é 0, você vai somando ele ao próximo, ao próximo, ao próximo, esse h, até achar o último, que é o x6, que tem que dar exatamente esse valor. Por isso que aqui você não pode transformar em dízima, você não pode fazer isso, tem que usar o número exato. Perfeito? Aí é substituir em fórmula, substituição em fórmula, perfeito? E aí pega a calculadora, faz isso aqui, multiplica por 2, soma isso, soma esse cara, tudo isso aqui vai dar igual, dividido por 12 nesse caso. Tá certo? Ok? E dá aproximadamente
isso aqui. E aí nós terminamos aqui este exercício. Ó, pode olhar como é de 0 a 1 e aqui elevado a x, tá certo? Isso aqui lembra que o nosso e elevado a 1 é 1, quer dizer, é 2,71, então deu isso aqui. Perfeito? Ok? Tá bom? Então, sucesso, vem mais por aí, espero ter ajudado. Tem o erro que se calcula nesse processo, mas eu não vou calcular erro. Existe uma fórmula toda bonitinha para isso, tá certo? Então, aquele abraço e sucesso!